Essa aí até seria e vai ser. Não, Agora, gente, vamos a minha próxima pergunta. Que legal. Você falou que faz a questão da constelação, né? Uhum. E aí, você já fazia quando você conheceu o Orgonite. Exato. Me fala o que é uma constelação, o que você trabalha dentro das suas terapias também. Certo. E como que você usa hoje o Orgonite como ferramenta... Pelo que eu entendi, você usa o Orgonite como uma ferramenta que auxilia essas outras técnicas também. Também, né? Exatamente. As constelações chegou na minha vida exatamente nesse período. Inclusive, eu conheci estava na faculdade quando eu conheci. Tá. Hoje não é mais uma prática atribuída à psicologia, mas tem a ver com o desenvolvimento humano. E a constelação ela chegou nesse momento onde explicou tudo o que eu estava passando. Porque a gente, inconscientemente, a gente traz as memórias ancestrais, né? Querendo ou não. A gente veio lá de uma família e a gente trouxe ali os traumas, a sabedoria, a gente trouxe tudo. Quando você fala memórias ancestrais, você fala mais de reencarnação ou memórias de parentes memórias mesmo, nossas mesmo corporais, mesmo celulares. Exatamente, inconscientes. Tá? Com isso, a gente repete padrões. Então, a constelação ela é uma terapia breve, do qual a pessoa faz apenas uma sessão, ela já consegue compreender a origem daquela situação que ela está passando. Por exemplo, às vezes uma pessoa repete muito o padrão. Vou te dar um exemplo. Toda família tem algum alcoólico, toda família tem alguém, né, dependente de vícios, ou que os relacionamentos não dão certo, ou as empresas falem, né? Então, pode reparar, a maioria das pessoas tem essas questões. Inconscientemente, a gente traz essas memórias. E por fidelidade, por um amor cego a esse sistema, a gente acaba repetindo um padrão inconsciente, sem perceber. E isso fez muito sentido no meu caso, essa falência, por exemplo. Né? Já havia essas questões na minha família, já tinha minha mãe, já havia passado por isso. Então, inconscientemente, você acaba repetindo, não porque você quer, que é o seu padrão. E quando você consegue enxergar isso de fora, você numa sessão de constelação, que não é espírita, tá? A gente às vezes fala sessão, as pessoas podem ter um equívoco aí. A pessoa consegue enxergar de fora qual é o padrão que ela está repetindo, ou a quem ela está sendo fiel. Nas constelações tem 3 leis sistêmicas, ou 3 leis do amor que regem os relacionamentos. A primeira é o pertencimento. Todo ser humano tem direito de pertencer. E o maior medo do ser humano é você perder o pertencimento. Você, às vezes, tem uma oportunidade de fazer algo diferente, mas você não faz para não perder aquele lugar de pertencimento. O segundo é a hierarquia. Aquele que vem antes é maior. Né? Isso, qualquer relacionamento. Somente no de casal que isso não é colocado, porque os dois são iguais. Eu sou acelerada, se eu estiver falando muito rápido. Não, estou prestando muita atenção então, tá aqui. Bom. E depois a lei do equilíbrio, que é a lei do dinheiro. Né? A gente só pode dar e receber na medida que a gente dá e recebe. Muitas vezes nós nos doamos demais e isso a gente vai, né, pagar um preço. Você não pode dar demais, tem que ter um equilíbrio. Já reparou que muitas pessoas, às vezes, ajudam muito e depois ele acaba sendo prejudicado? De tanto que ajudou e o outro ainda vai embora bravo porque recebeu muita ajuda. Então, existe... E eu consegui, assim, desequilibrar todas as leis sistêmicas ali do meu campo, tá? Então, existe um campo morfogenético que tem todas as suas informações, né? De toda a sua ancestralidade ali com você, suas memórias. E um constelador consegue acessar esse campo, não é nada fenomenológico, tá? Não é nada assim do outro mundo, não. Então você consegue compreender o que é que está fazendo com que aquela pessoa esteja passando aquela situação. Então é muito bacana, toca muito a alma realmente. E na maioria das vezes a gente está muito longe da gente mesmo. A gente está assim... a gente vai levando a vida, vai indo por caminhos e você vai esquecendo quem você realmente é, o que você realmente gosta de fazer, o que você veio para fazer, o que você quer fazer. E muitas vezes isso é muito diferente daquilo que a nossa família faz, daquilo que a nossa origem faz.
E a gente prefere, então, adoecer inconscientemente do que dar um passo atrás e começar tudo de novo. Porque começar tudo de novo, né? Eu tenho 54 anos, então eu comecei tudo de novo. Só que eu comecei diferente, né? Fazendo diferente. Então, sempre tem um tempo, né? Para você realmente voltar para o seu caminho, para a sua origem, para a sua essência, para a sua verdadeira essência. Agora, ficou claro não, as ficou constelações? super claro. Não, Mas a questão da constelação, assim, ele tem um teor mediúnico também? A pessoa que, tipo assim, se eu for lá Tá. como que é? Uma consultório? É consultório. É consultório que isso, chama. Exato, tem o consultório. Tem também os grupos, né, onde as pessoas representam. A constelação é feita de forma como chama? Online. VIP, assim, tipo uma pessoa só? Tem. Eu e você, assim. Sim, tem assim, individual, que a gente faz com os bonecos presenciais ali, bonequinhos. Tem também em grupo. Em grupo é muito interessante. Por anos a gente teve os grupos, né? Agora a gente está com muita demanda, então não estou conseguindo fazer muitos grupos. Mas é muito bacana. Por exemplo, você leva a sua demanda, a sua questão que você está passando. Ninguém dali vai ficar sabendo por que você buscou. Eu trabalho assim, eu trabalho nesse sentido mais sigiloso, sabe? Para que as pessoas não se influenciem por aquilo que você trouxe. Já que é fenomenológico, nós não precisamos saber o que você trouxe, o que você quer trabalhar. E as pessoas que lá estão, elas vão representar o seu sistema. Por exemplo, você vai escolher alguém para representar você, alguém para representar a sua questão, o seu problema. E aí existe lá o campo, né, um local que a gente vai trabalhar isso, e as pessoas elas vão agir exatamente como você agiria ou como alguém que você coloca ali, seja um pai, a mãe ou alguém dos seus relacionamentos, e você vai falar, poxa, eu acho que isso é mediúnico, não é possível. Porque a pessoa nem me conhece, ela está agindo igualzinho a minha mãe, igualzinho o meu pai, porque é um campo fenomenológico. Isso vem um campo morfogenético, tá? E as pessoas, a gente está aqui muito próximo, a gente tem acesso ao outro, à energia do outro. E com isso você consegue se enxergar. Você vai ver o jeito que você age, o jeito que... Se você está fora do seu lugar. Na maioria das vezes, as pessoas tiveram responsabilidades muito novas, então ele sai muito do lugar. Ele acaba sendo pai ou mãe do pai e da mãe, sabe assim? Acaba sendo filho do filho. Então, esses comportamentos, eles vão te trazer questões assim para a vida toda. Vai trazer emaranhamentos, a gente chama de emaranhamentos. No caso, por exemplo, de você estar emaranhado com alguém do seu sistema, vou te dar um exemplo assim que, principalmente em relacionamentos amorosos, que acontece bastante. Muitas vezes, antes daquele pai e daquela mãe casarem ou terem aquela criança, teve um relacionamento importante antes, mas que não foi dado ali um lugar para aquilo. Sabe? Não fez muito sentido. Aquela criança que nasce depois percebe essa exclusão. Porque, veja, se aquele primeiro relacionamento não termina, com o pai e a mãe, ela não poderia acontecer, correto? Então, essa criança ela fica emaranhada, totalmente inconsciente. Ela nem sabe quem existiu antes, mas ela fica emaranhada. É como se ela realmente tivesse uma dívida totalmente, assim, inconsciente. Então, enquanto ela não vê isso, ela também não se dá o direito de ser feliz. Hoje, né, nem tanto, mas lá no passado, existiam muitas questões assim de... deixou a noiva na igreja, deixou a noiva, sabe, no altar. E essas noivas eram uma vergonha, elas acabavam, né, até tirando a sua própria vida ou se enclausurando, não querendo mais nenhum relacionamento. Então, existia um sacrifício, uma dor ali atrás, que ninguém viu, né? E aí, essa criança que nasce depois, realmente ela acaba se emaranhando com uma questão que foi muito antes dela nascer. Então, como que ela vai saber disso se ela não olhar isso fenomenologicamente? Isso é só um exemplo, tá? Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação.
Por exemplo, uma questão difícil, uma família que teve questões assim de vícios na família. Então, essa pessoa, geralmente, ninguém quer falar dele. Não só vícios, mas questão, por exemplo, de algum bandido na família, alguém, uma prostituta, né, na família. Então, isso fica escondido. Poxa, é da família, é da origem, é do sistema. Não tem como excluir.